Oi pessoal, o verão está chegando e o assunto hoje é os reservatórios do Brasil. O que será que a gente pode esperar da nova estação em relação à chuva? Será que enche ou não enche ou transborda aí os nossos reservatórios? E aí, Celso, o que a gente pode esperar para a próxima estação em relação à quantidade de chuva para o Brasil? Se isso vai aumentar o nível dos nossos reservatórios, se vai transbordar, se vai diminuir, o que a gente pode esperar? Bom, primeiro vamos falar sobre a primavera. Tá? Essa primavera foi excepcionalmente chuvosa. Tá? Há pelo menos 6 anos nós não víamos os reservatórios do Brasil, a chamada caixa d'água, né? Porque nós temos algumas bacias hidrográficas que não guardam tanta água e outras que sim, têm uma capacidade de guardar água muito grande. Tá? E os grandes reservatórios, principalmente em Minas Gerais, Rio Grande, Paranaíba, São Francisco, mesmo em Goiás, o Rio Tocantins, Cantareira, também a região do Descoberto, no Distrito Federal, receberam uma chuva excepcional, principalmente áreas aí mais do centro e norte de Minas e Goiás. Então começamos a nova estação abastecidos e daqui para frente... Não diria abastecidos, mas muito melhor. Foi a melhor primavera em pelo menos 6 anos. Tá? Então essa situação é diferente do que a gente vinha observando nos últimos anos, cuja primavera não era muito chuvosa e aí dependíamos demais das chuvas de verão. Tá? Primeira informação importante, Oceano Pacífico. Temos aí uma mudança de padrão. Essa primavera foi meio de transição, não foi ainda caracterizada, embora o Pacífico tenha aquecido nos últimos meses, não foi caracterizada por um El Niño. Mas agora, durante o verão, teremos a presença desse fenômeno. Fraca, bem verdade, mas sim, mudanças em relação ao que a gente viu no ano passado, principalmente nos 2 últimos anos, que foram caracterizados pelo La Niña, pelo resfriamento do Oceano Pacífico. Bom, então vamos ao que interessa. Como que vai ficar a chuva no Brasil? Como é que fica a questão da chuva no Brasil? Bom, se nos 2 últimos anos choveu mais intensamente sobre Norte e Nordeste, né, o La Niña costuma trazer chuvas mais intensas aí sobre, principalmente o Tocantins, parte aí do Telespires, no estado do Mato Grosso, enfim, pega mais a porção do Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão, tá? Essa região mais centro e norte do Brasil, e penaliza um pouco mais o sul. Dessa vez, em função desse El Niño mais fraco, a gente percebe uma mudança de padrão. Tá? Não que não tenha chuva acima da média, a gente até enxerga em algumas áreas do centro e leste e do nordeste com chuvas acima da média, mas a quantidade, a distribuição dessa precipitação na porção norte do país menor em relação a 2017, 2018 e 2019, diferente, com chuvas inferiores à média no norte do Maranhão, Tocantins, Pará, ou seja, pega em cheio a região do reservatório de Tucuruí. Tá? Por outro lado, sudeste e centro-oeste, as chuvas continuam com essa força toda agora na primavera? Mais ou menos, elas não vêm com essa intensidade. Embora exista a previsão de chuva acima da média para áreas aí do Grande, do Paranaíba, Alto Tocantins, a chuva, o El Niño, ele faz com que as chuvas elas sejam mais na forma de pancada, tá? Não é uma chuva de invernada, como o pessoal fala muito no interior. Chuva tempo fechado, chuvoso. É porque o que enche reservatório é uma chuva contínua e volumosa. Exatamente. E não é o caso agora para o verão nessas regiões. Vai aparecer um caso ou outro, mas a gente não vai perceber isso com grande frequência. E aí chama até a atenção a região do Grande Furnas, tá? Reservatório de Furnas e Cantareira também, tá? Pensando aqui no abastecimento de água para São Paulo, com chuvas inferiores à média, principalmente em fevereiro. Não que haja, também é importante salientar, uma estiagem muito longa. Agora choveu tudo na primavera, vai parar de vez de chover no verão? Não, não é o caso. Mas o tipo de chuva que vai cair durante o verão não é aquele tipo de chuva que ajuda a encher cada vez mais os reservatórios. Bom, se não vai cair no sudeste e no centro-oeste, para onde vai? Para o sul. Então a previsão de chuva acima da média, desde a região de Itaipu até a região central do Rio Grande do Sul, indica mudança no padrão em relação ao ano passado, principalmente para as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, que no ano passado registraram chuva inferior à média. Então, chuvas mais concentradas no sul, principalmente a partir do meio para o final do verão, tá? Sudeste e centro-oeste mais na base da pancada de chuva de fim de tarde, um pouquinho abaixo da média, Furnas e Cantareira, e o Nordeste, principalmente Norte e Nordeste, principalmente pensando em Tucuruí, chuvas inferiores ao norte. Mas é importante também a gente olhar para a previsão de temperatura, não é, Celso? Para a gente ver se aumenta ou diminui o consumo de água, consumo até mesmo de energia, né? Como que fica a temperatura prevista aí para esse verão? A primavera foi fria, né? A primavera foi chuvosa e fria. E agora, a tendência para o verão é de temperaturas entre a média e acima da média, ou seja, tem chuva,
mas também tem aumento da temperatura com aumento do consumo de energia e também o aumento do consumo de água. Isso deve ser sentido principalmente no mês de fevereiro, pensando nas áreas mais populosas, por exemplo, do sudeste do Brasil. Exatamente, imagina ali o sul de Minas, ali a região do Cantareira, um período prolongado sem chuva e nessa época do ano, né, em pleno fevereiro, a temperatura dispara mesmo, vai lá para o alto, aumenta o consumo de água, aumenta o consumo de ventilador, ar-condicionado. Tudo mais, exatamente. Isso aí. Bom, gente, por hoje é só. Até a próxima. Obrigada, Celso. Até a próxima.